que se você apenas ouvisse, você pensaria que é um neopentecostal. Mas é quando você vai ver, está de batina. Então, as consequências, né, dessas transformações. O segundo círculo diz respeito às igrejas cristãs não católicas romanas. Então temos aí o primeiro círculo, centro, a igreja, estabelecendo novas relações, tentando, né, a busca, né, dessa comunicação, desse diálogo, né, para esse ecumenismo. No segundo círculo você tem agora as outras igrejas, que antes eram tidas por eles simplesmente como meros hereges, tá certo? Desprezíveis, que não tinham salvação, que tinham que se arrepender rapidamente e retornar para dentro da igreja. A partir de agora não. São reconhecidos como igrejas. Admite-se que Cristo pode se manifestar também através deles, subsiste, né? Tanto aqui quanto ali também. Eles vão até mais longe. Vamos lá. A respeito das igrejas cristãs não católicas, neles se originou um importante decreto sobre ecumenismo que inaugurou relações novas com as igrejas orientais ortodoxas, né? Cisão de 1054, e com as igrejas e comunidades eclesiásticas separadas no Ocidente. A abertura ecumênica não era somente uma possibilidade, mas uma existência para a Igreja Romana, pois numerosos elementos e bens através dos quais a Igreja é construída e vivificada podem existir fora dos limites visíveis da Igreja Católica. Olha só isso aqui, hein? Isso aqui é inadmissível para os papas da Contra-Reforma. Ao mesmo tempo que permaneceu reservado quanto ao valor das celebrações eucarísticas, em vista de certo déficit no nível do sacramento da ordenação ministerial e em outras tradições. Esse decreto reconheceu a validade do batismo nas demais comunidades cristãs. O decreto clama por um diálogo sem falso irenismo, mas observando que pode haver uma diversidade legítima devida às hierarquias da verdade, diferentes, e que as igrejas ou comunidades eclesiais não gozam da mesma plenitude que é a da Igreja Romana, ou seja, tem uma verdade superior, sublime, extraordinária, que é a verdade da Igreja Romana, dos seus sacramentos, né? Da sua continuidade, tá certo? Continuidade apostólica, né? Desde Pedro, né? Então você tem a verdade sublime da Igreja Católica, mas você tem outras hierarquias da verdade. Verdades que talvez tenham alguns defeitos, algumas falhas, algumas parcialidades, mas mesmo assim são ainda verdades. Então ele admite que possam haver verdades inferiores nas outras igrejas. Igrejas reformadas, igrejas pentecostais podem ter aí algum fragmento da verdade. Por fim, o terceiro círculo inclui as novas religiões aí. Agora, primeiro círculo, Igreja Católica. Segundo círculo, igrejas reformadas, ainda dentro do cristianismo, né? Reformadas, ortodoxas, pentecostais. Terceiro ciclo, o paganismo. Agora eles vão de fato tentar abrir até uma janela, alcançando até o paganismo. Aí onde entra a Pachamama aí, né, que o Francisco que é o cara que de fato vivencia, né, esse ecumenismo. Terceiro círculo inclui as outras religiões e toda a humanidade. Concretizou-se na Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo desta época em diversas declarações dignas de especial menção. São as declarações sobre as relações entre a Igreja e as religiões não cristãs, que são desprovidas de verdade, a Declaração sobre a Liberdade Religiosa, que enfatiza os direitos invioláveis da pessoa humana. Aí você vê a Revolução Francesa, né? Os direitos da pessoa humana, direitos do homem, né? As opções ecumênicas e a abertura para o mundo, não somente a aplicação de novas orientações, que foram interrompidas no primeiro dos ciclos concêntricos, esclarecimentos doutrinais longamente desejados pelas igrejas oriundas da Reforma, intervieram no processo e suscitaram uma nova identidade eclesiológica que, em muitos aspectos, relativizou a identidade romana pós-tridentina. Relativizou, né? Aquilo que o Concílio Tridentino fortaleceu, eles vêm amenizando, vêm relativizando. No entanto, é preciso enfatizar que esse concílio foi difícil e que algumas tensões permaneceram no interior dos próprios textos conciliares, como, por exemplo, a Igreja como comunhão de igrejas locais, uma forte reafirmação do primado petrino. Esse é o grande checkmate. Você ameniza algumas declarações,
você reconhece verdades parciais inferiores nas outras, tá ok? Em relação aos pagãos, não que eles tenham verdade, mas que eles tenham direito de existência, o direito inviolável, né, do ser humano, a liberdade, a existência, e no final das contas a reafirmação, tá certo, da autoridade do primado petrino. Ou seja, o Papa continua sendo o tal, continua sendo o cara, né, o vigário de Cristo na Terra. Então a gente começa a abrir um pouco aqui as fronteiras para o diálogo, para que vocês todos venham novamente se colocar debaixo, né, beijar o pé do Papa, né, beijar o anel do Papa. Essa é a questão. É inegável, é o primado petrino, a afirmação da autoridade das Escrituras e a autoridade do magistério e da tradição, entre outras. Então não adianta nada você ter uma Bíblia na mão. O que interessa é o magistério da igreja. É ele que interpreta oficialmente o que a igreja entende, o que a igreja diz que a Bíblia está dizendo. Não o que a própria Bíblia diz, mas sim o que a igreja diz que ela disse. É inegável que esse concílio foi um momento importante para todas as igrejas cristãs, contribuindo para a renovação da reflexão teológica, sobretudo eclesiológica. No protestantismo inaugurou um período de trocas ecumênicas densas e frutíferas, ainda que os riscos de restauração e os reflexos identitários ressurgissem regularmente de ambas as partes. O que ele deixou meio ambíguo aqui, eu vou deixar muito mais claro aqui na obra Seitas e Heresias, um sinal do fim dos tempos, Raimundo de Oliveira, editora CPAD, quando ele nos fala de forma muito mais clara acerca dos perigos desse chamado ecumenismo, tá ok? Ecumenismo, né, que inclusive abriu caminho para a participação mais intensa, tá ok? Na igreja, deste movimento da teologia da libertação, tá ok? A partir desse diálogo que foi aberto, né? O ecumenismo, página 232. O movimento ecumênico é um dos mais comentados movimentos da atual fase da história eclesiástica. Por isso se faz necessário tratarmos dele para podermos com convicção tomar posição. Aspectos teológicos do ecumenismo. A palavra ecumenismo, de origem grega, oikomene, significa a terra habitada, isto é, a parte da terra habitada pelo homem organizada em comunidades sistemáticas, a saber, vilas, fazendas, cidades, escolas, instituições, etc. Com esse significado, a palavra ecumenismo aparece nas seguintes passagens do Novo Testamento. E levando-os, mostrou-lhes num momento todos os reinos do mundo, oikomene. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue e dou a quem quiser. E será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, oikomene também, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. No decorrer dos séculos, 3 diferentes segmentos do cristianismo têm se apropriado dessa palavra reivindicando ecumenidade. A Igreja Católica Romana afirma ser ecumênica por abranger todo o mundo. As igrejas ortodoxas do Oriente alegam sua ecumenicidade, apontando sua ligação com a igreja primitiva. Certas igrejas protestantes, estipuladas pelo ecumenismo de Genebra, desenvolveram atividade no sentido de unir as igrejas de todo o mundo para com isso fazer visível a união da cristandade. Vamos lá. 5.2 Propósito do ecumenismo. Esse ecumenismo de Genebra já é reflexo do Vaticano II, do ecumenismo ali presente, que está dialogando com as igrejas protestantes. Surgiu esse trabalho do ecumenismo de Genebra. Tá? Não tem nada a ver com a reforma calvinista de Genebra. É um outro movimento, é um outro escritório, é um outro grupo. Não obstante possuírem elementos distintivos, as igrejas católica romana, ortodoxa e as protestantes vêm se esforçando no afã de alcançar um ecumenismo amplo e sem fronteiras, e que culmine com a união de toda a cristandade. Com isso, o propósito de tornar isto possível, e com o propósito de tornar isso possível, 2 medidas foram tomadas. Primeira, por iniciativa de algumas igrejas protestantes, em 1938, foi fundado o Concílio Mundial de Igrejas, CMI, com o propósito de colocar sob uma mesma bandeira todos os segmentos do protestantismo, unir os protestantes. 2. A realização do Concílio Vaticano, no período de 1962-65, onde foi largamente tratada a questão dos irmãos separados, uma referência aos protestantes, e sugeridos métodos para reuni-los num só rebanho. Ok.
Vamos ver. Devemos reconhecer que a proposta ecumenista da Igreja Católica Romana, feita pelo Concílio Vaticano II, tem um alcance bem maior do que as medidas ecumenistas propostas pelo Concílio Mundial de Igrejas, pois visa congregar num só rebanho toda a cristandade. O ponto mais alto da questão ecumenista proposta pela Igreja Romana consiste num problema de duplo aspecto. Que as igrejas protestantes e ortodoxas se lembrem de terem deixado o catolicismo, pelo que devem voltar ao seio da Igreja. 2. Que se submetam à orientação do Papa como único pastor. Sacou aí qual era o grande propósito, né, do diálogo? O diálogo é o seguinte, para chegar até você e dizer, olha, você errou em sair daqui. O segundo, volte, né, a se colocar debaixo do poder do Papa. Então, esse é o grande negócio. Evidentemente, para os protestantes e para a Igreja Ortodoxa, aceitar a política ecumênica do Vaticano significa a perda de identidade e a renúncia de muitos séculos de luta contra o predomínio católico romano, a adoração das imagens de escultura e a pretensa infalibilidade papal e demais hábitos e crenças pagãs do catolicismo romano. Inclusive, eu falei na aula que eu dei sobre a cisão de 1054, que a Igreja Ortodoxa da atualidade, tá certo, que não tem essa unificação que tem a Igreja Católica, né, debaixo da mesma égide, esse poder episcopal do Papa, administrativo sobre toda a Igreja. Na Igreja Ortodoxa você tem as diversas igrejas ortodoxas que surgiram nos territórios, então elas são muito ligadas às culturas onde estão plantadas. Então a Igreja Ortodoxa grega, a Igreja Ortodoxa russa, ucraniana e por aí vai. Então, as igrejas ortodoxas desses países. A igreja que se diz Igreja Ortodoxa Constantinopolitana, ela alega ser, tá certo, uma representante ecumênica dessas igrejas ortodoxas, que não é reconhecida por elas, por todas assim, ok? E ela dialoga com esse ecumenismo da Igreja Católica Romana. Dialoga inclusive com essa organização das igrejas protestantes. Então ela interage bastante promovendo esse ecumenismo. E por isso ela está sendo rejeitada pelas demais igrejas ortodoxas, principalmente a de Moscou. A de Moscou está tentando, tá certo, se sobrepor como líder dessas igrejas ortodoxas, e a sua campanha é contra este ecumenismo ao qual a igreja dita, né, de Constantinopla está aderindo. Então você tem esta reação também a esse ecumenismo dentro das igrejas ortodoxas. Alcance do ecumenismo. Após vários anos de relutância contra o ecumenismo proposto pelo Concílio Mundial de Igrejas, as igrejas ortodoxas da Rússia, Bulgária, Romênia e Polônia fizeram-se membros efetivos daquele concílio, pelo qual a Igreja Católica Romana, até então indiferente e até mesmo suspeita, passou a demonstrar um profundo interesse. Na Assembleia do Concílio Mundial de Igrejas, reunida em Uppsala, em 1968, os 15 observadores oficiais da Igreja Romana foram recebidos com uma calorosa salva de palmas. Inclusive, um deles chegou a dizer que esperava o dia em que sua igreja viesse a ser um dos membros efetivos do citado concílio. Por todo o mundo, onde o Concílio Mundial de Igrejas tem as suas filiais, os católicos romanos e protestantes estão se aproximando cada vez mais, unindo-se em muitos dos seus projetos e atividades da igreja. Hoje é muito comum ouvir-se de cultos e de outros eventos religiosos celebrados por pastores protestantes e por sacerdotes católicos, ou vice-versa. No Brasil, o ecumenismo tem lançado suas bases através do Concílio Nacional de Igrejas, e dele já fazem parte a Igreja Luterana, a Igreja Episcopal do Brasil, a Cristã Reformada e a Católica Romana. Nossas objeções ao CMI e ao ecumenismo. O reverendo Alexander Dave, da Igreja Reformada e professor do Seminário Teológico da Fé de Gujranwala, no Paquistão, abandonou o Concílio Mundial de Igrejas e justificou a sua decisão com as seguintes palavras. Veja, o Concílio Mundial de Igrejas está nos levando para a Igreja Católica Romana. O seu programa expresso é conseguir a união de todas as denominações protestantes, em primeiro lugar, depois a união da Igreja Ortodoxa Grega e, finalmente, a Igreja Católica Romana. Essa união com a Igreja Católica Romana será uma grande tragédia, pois as igrejas protestantes
será uma grande tragédia para as igrejas protestantes, porque, em consequência, destruirá o testemunho distintivo do protestantismo. A Igreja Católica Romana não modificou a sua doutrina, importante isso, aquilo que é básico, fundamental para eles está lá. Não modificou a sua doutrina desde os dias da reforma do século XVI, pelo contrário, tem acrescentado muitas tradições e superstições ao seu credo. Portanto, no caso de uma união, as igrejas protestantes serão, em última instância, absorvidas em uma igreja católica monolítica. O presbiteriano bíblico, dezembro de 69 e maio de 70. Isto posto, é a seguinte a nossa posição diante do Concílio Mundial de Igrejas e as suas pretensões ecumênicas. 1. A unidade sobre a qual Cristo falou em João 17, 19 e 23 tem um propósito, tem o próprio Cristo e não qualquer outra pessoa, mesmo que seja o Papa, como centro de convergência. Não é em torno do Papa que devem se unir os cristãos, as igrejas, e sim em torno de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Mas na Igreja Católica não. O Papa é o cabeça da igreja. Então é impossível nos unirmos a uma igreja que admite ser o Papa o cabeça da igreja. Tá ok? 2. Insistimos na absoluta necessidade de o homem nascer de novo. João 3,3. Condição única para a salvação, enquanto que o ecumenismo proposto pelo CMI procura congregar num só rebanho salvos e ímpios, como se nenhuma diferença existisse entre ambos. Então, reunindo eles numa massa homogênea, né, sem necessariamente haver uma conversão. 3. Insistimos na necessidade do cumprimento da ordem missionária de Jesus, o que só será possível se virmos os homens como Cristo os viu, pecadores perdidos, sujeitos ao inferno, não importando a que religião pertençam. Lucas 19:10. 4. Insistimos na unidade da igreja invisível em torno de Jesus Cristo, mas sob a orientação do Espírito Santo, independentemente do que os esforços e política humana nos possam fazer. 5. Cremos que o Concílio Mundial de Igrejas, com a sua política ecumenista, está sendo instrumento de Satanás para levantar na Terra uma super-igreja que, após o arrebatamento da verdadeira e triunfante igreja, dará suporte espiritual ao governo do anticristo, da besta e do falso profeta durante a grande tribulação. Por essas e tantas outras razões, repudiamos o Concílio Mundial de Igrejas e a sua política ecumenista. Temos aí palavras do senhor Raimundo de Oliveira, livro Seitas Heresias, da editora CPAD. Então, com isso, encerramos, né, essa contribuição com essas obras importantes, esse estudo, tá certo, dessa estrutura da cristianização da América Latina a partir desses agentes, e passamos então para esse trabalho aqui para finalizar, enfim, a nossa aula, ok? Aqui nós temos os mapas da grande navegação, rota de Bartolomeu Dias, indicada aí no mapa, né, com a cor preta, de 1487 a 1488, a grande circunnavegação aí da África, né? Depois vai ter a circunnavegação do globo, ok? De Magalhães, mas aqui primeiro da África, ok? Que abre caminho aí para as Índias, né? Ele cruzou o Cabo da Boa Esperança, então viu que era possível esse caminho. A indicada em vermelho, rota de Cristóvão Colombo. Nós temos aí chamado descobrimento da América, né? Quando ele chega aí no Caribe. Amarelo é a rota de Vasco da Gama, 1498, chegando até as Índias. Em azul, rota de Pedro Álvares Cabral em 1500, agora chegando até a América do Sul, tá certo? Porto Seguro, na Bahia. Sobre a teologia da libertação que a gente abordou, apenas uma nota aqui retirada da Wikipédia, veja só. Nos anos 60, a crescente conscientização e politização social da igreja, coloca como conscientização e politização, né, da igreja latino-americana, deu origem à teologia da libertação, que apoiou abertamente os movimentos contrários às políticas dos Estados Unidos na América Latina. Na década de 1970, os jesuítas aí, se tornariam um dos principais proponentes da teologia da libertação. O sacerdote peruano Gustavo Gutierrez tornou-se seu principal proponente e, em 1979, em 1979, a Conferência Episcopal do México declarou oficialmente a posição da Igreja da opção preferencial pelos pobres, aquela falácia, né, que a gente já denunciou aqui sobre a proposta utópica, né, do marxismo, de criar, certo, essa visão dualista e propor essa revolução para que possa
desestruturar o status quo e se colocar eles mesmos no poder, que é o que todo país comunista acaba fazendo, tá, ok? Com a União Soviética, com a China e atualmente com a Coreia do Norte. Você vê sempre esse movimento. O arcebispo Oscar Romero, um defensor do movimento, tornou-se o mais famoso mártir contemporâneo da região em 1980, quando foi assassinado enquanto celebrava missas pelas forças aliadas ao governo. Tanto o Papa São Paulo II como o Papa Bento XVI denunciaram o movimento. O teólogo brasileiro Leonardo Boff foi ordenado 2 vezes a deixar de publicar e ensinar. Embora o Papa João Paulo II tenha sido criticado por sua severidade ao lidar com os proponentes do movimento, ele afirmou que a Igreja, em seus esforços para defender os pobres, não deveria fazê-lo recorrendo à violência, que é a atitude revolucionária, ou à política partidária, que é o envolvimento dessa chamada teologia da libertação, que alega fazer opção preferencial pelos pobres, com os diversos movimentos de bandeira esquerdista ao longo em toda a América Latina, né? Você tem aqui a ascensão do PT, né, através das chamadas comunidades eclesiais de base, que educaram a população nessas ideologias e construíram a base sobre a qual conseguiram eleger o seu presidente e ficaram no poder pelo menos 16 anos. Né? Aí tem também uma questão, o Teatro das Tesouras, né, do Brasil Paralelo, explica a questão socialistas, né, e comunistas que ficam se alternando no poder. O movimento ainda está vivo na América Latina hoje, embora a igreja enfrente agora o desafio do crescimento do pentecostalismo. Aí, para o pentecostalismo, o remédio é o ecumenismo. Aí, o ecumenismo e os carismáticos na igreja imitando os neopentecostais e criando um ambiente em que você não precisa mais, inclusive um padre já disse isso, já ouvi, você não precisa mais ir lá na igreja dos crentes, vem aqui que aqui você tem o mesmo movimento. Organismos ecumênicos. No Brasil e no mundo existem vários organismos de natureza ecumênica. O mais importante no Brasil é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, fundado em novembro de 1982, com sede em Brasília e cujo símbolo é um barco. Seus membros são a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja Católica Ortodoxa Siríaca do Brasil. Existem organismos ecumênicos que atuam em causas comuns, como a coinonia, diaconia, centro de estudos bíblicos, centro ecumênico de serviços à educação e evangelização popular, que tem ações de apoio ao movimento popular e às igrejas. Faz parte também a Igreja Brasil fez parte também a Igreja Brasil para Cristo, que decidiram sair no ano de 1986. Saíram em 86, em Assembleia Ordinária na cidade de São Paulo. Fazem parte também a Igreja Reformada do Brasil, a Igreja Metodista, a Igreja Cristã de Ipanema, esta sendo uma comunidade cristã independente com sede no Rio de Janeiro. Para a América Latina, na América Latina menciona-se o Conselho Latino-Americano de Igrejas, criado provisoriamente em 78, em Oastepec, México, e definitivamente em 82 em Huampani, no Peru. Com sede em Quito, Equador, reúne hoje 150 diferentes igrejas de todos os países do continente latino-americano. Realizou assembleias gerais em Huampani, em Huampani, em 78, em Dayatuba, no Brasil, em 89, Concepción, no Chile, em 95, Barranquilla, na Colômbia, em 2001, Atenas, em 2004. A quinta Assembleia Geral foi realizada em Buenos Aires, na Argentina. E para o mundo, o ecumenismo, tá certo? O movimento ecumenista para o mundo. No âmbito global, destaca-se o Conselho Mundial de Igrejas, CMI, fundado em Amsterdã, em 48, contando hoje com 350 igrejas no mundo, com mais de 500 milhões de fiéis. Fazem parte dele a maioria das denominações protestantes e das igrejas ortodoxas. A Igreja Católica Romana ainda não é um membro pleno, mas o é de unidades específicas do CMI, como a Comissão de Fé e Ordem, que trata dos assuntos doutrinários. Realizam-se suas assembleias gerais a cada 7 ou 8 anos, entre elas, tendo a 8ª Assembleia Geral sido realizada em Harare, no Zimbábue, em 98, e a 9ª Assembleia Geral em Porto Alegre, no Brasil, em fevereiro de 2006. O novo Comitê Central, eleito nessa Assembleia, elegeu por sua vez como seu moderador Walter Altman,
pastor presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nós temos aí a Igreja Luterana envolvida até o pescoço, né, com esse ecumenismo da Igreja Católica. Parece que esses luteranos, esses grupos luteranos posteriores ficaram com saudade, né, do catolicismo. Então nós temos aqui, para colocarmos em ordem, o trabalho do pastor André dos Santos Falcão Nascimento. Tá o blog dele aí, o e-mail, tá ok? Excelente trabalho dele. Religiosidade da América Latina. Primórdios, você tem a América Espanhola, franciscanos, que trabalharam principalmente. Facilidade de conversão externa dos povos indígenas, por já terem abandonado sua fé original para adotar. Então eles já tinham sofrido um processo de transformação, abandonando sua fé original para aderir à imposição dos astecas. Os astecas dominavam aqui muitos povos indígenas menores que estavam em torno deles. Pluralidade religiosa era inconcebível na cultura indígena e na espanhola, gerando conversões em massa. Então, uma vez que o cacique se convertia, ou uma boa parte se convertia, era uma onda que se difundia, né? Então, não concebiam essa ideia de pluralidade. Então, era uma massa, né, inteira que se convertia automaticamente, né? Mesmo que nominalmente. Apoio real ao trabalho de evangelização, reunião de índios conversos em mosteiros, protegendo do ímpeto dos conquistadores, missionários conquistadores que extraíam o ouro e enviavam para financiar as guerras espanholas. Então o cara, ao mesmo tempo que ele estava ali trabalhando como missionário, organizando essas comunidades, ele também estava preocupado com a extração de ouro e o beneficiamento da coroa. Por isso que você tinha em contrapartida também um forte apoio da coroa, tá ok? E a coroa, patronato, né, no qual eles aqui administravam aqui a situação da igreja. América Portuguesa, jesuítas, então franciscanos, principalmente na América Espanhola. Na América Portuguesa, como a gente viu aqui, o predomínio dos jesuítas que dominaram todo o contexto, tá certo, do ensino aqui na região do Brasil. Dificuldade de conversão por falta de estrutura imperial sedentária, tribos espalhadas territorialmente, tribos nômades e guerreiras, né? População indígena menor, interesse estatal menor em dar poder à igreja local, somente 10 dioceses fundadas em 300 anos, contra 84 fundadas nos Estados Unidos em 100 anos. Então, os portugueses aqui não queriam muita coisa com estruturação, organização. Eles queriam que trazer escravo para cá, montar os engenhos, extrair, plantar cana, extrair o açúcar, mandar para lá, depois atividades de mineração, tá ok? Tentar escravizar alguns indígenas, como fizeram os bandeirantes, para facilitar esse trabalho. É isso, não construir uma forte estrutura na própria colônia. Isso só aconteceu quando a coroa veio para cá. Então teve lá, o pau quebrou na Europa, Napoleão estava dominando tudo, a coroa entrou num barco e veio para cá. Aí aqui fundaram um império, virou o Império do Brasil. Então a partir daqui começou a se estruturar. Inclusive abriu os portos para países estrangeiros, né, para contato com os britânicos. Mas somente nessa situação. Antes disso, né, deixava aí as traças. Poder civil breca a liberdade de superiores eclesiásticos de fiscalizar e disciplinar. Fomento do poder civil do espírito realista entre clérigos regulares, gerando conflito de superiores eclesiásticos. Criação de conflitos entre bispos e os próprios assistentes. Aí você tinha aquele conflito, né? Os bispos atendiam diretamente ao patronato da coroa portuguesa, enquanto os jesuítas se reportavam diretamente ao seu geral, tá ok? E somente o Papa podia botar uma ordem ali. Eles não se submetiam a outras autoridades. Religiosidade latina, característica do século XIX. A forte associação igreja-estado, a gente viu isso aí, o patroado, né? Direito dos reis ibéricos de construir igrejas, nomear bispo, padres aprovados pelo Papa. Papa é um carimbador. O cara ia lá, o nome é esse. Vai lá e carimbava. Formalismo religioso que buscava evitar a aparência de protestantismo, isso aqui a gente já viu. Surgimento do catolicismo popular, sincretismo. Expulsão dos jesuítas em 1759 pelo Marquês de Pombal. O pau quebrou quando Pombal veio reestruturar toda essa estrutura educacional, civil, né? Então colocar essa mentalidade secular, né? Secularizar tudo isso aqui, tirar essa dominação do religioso. Só que aí onde os jesuítas não gostaram nada dessa ideia, então foram expulsos primeiro do Grão-Pará e depois do restante, e até outras cortes começaram também a expulsar os jesuítas, até que eles foram desautorizados até pelo Papa.
Crise superada pela formação do clero dos seminários de Salvador, Rio de Janeiro e Olinda. Então, depois que os jesuítas saíram e deixaram esse desfalque, tiveram que formar escolas que preste, né, em Salvador, Rio de Janeiro e Olinda. Padroado mantido por governos nacionais mesmo após a revolta da independência. Então, o Brasil se tornou independente, mas continuou esta relação de muita autoridade do Estado sobre a igreja e, em algumas situações, do Estado deixar nas mãos da igreja, por conveniência, muita autoridade sobre a vida civil. Apoio romano contra o movimento na busca de manter o suporte espanhol no continente, gerando insatisfação e crise da população. Religiosidade latina, dificuldades protestantes. Paraguai, 1870. Catolicismo é religião oficial, apesar de haver liberdade para os outros. No Paraguai ainda tinha liberdade. Peru, catolicismo é a única religião tolerada, as outras são proibidas. Chile, 1823. Cidadania permitida apenas para católicos. Você só vai ser um cidadão se você for católico. Se você não for católico, você não é nada. Tá? Então, o Estado não existe para você. Então, você tem essa situação. Brasil, tolerância e liberdade religiosa imposta pelos britânicos. Aí você tem a influência maçônica, que ele vai falar daqui a pouco, que fecharam um tratado em 1810 para ter direito a possuir capelas para seu próprio povo pudesse prestar culto. A gente vai abordar a entrada protestante aqui na próxima aula, que a gente vai ver tanto protestantismo na América Latina e as igrejas aqui no Brasil. Olha o que eu falei, abertura religiosa brasileira, separação igreja e Estado. Franco-maçonaria, movimento surgido em Londres em 1717, chega ao Brasil em 1799, se estabelece firmemente em Niterói, 1812, e no Rio de Janeiro, 1815. Seu propósito inicial é a independência do Brasil, já fomentava isso. Aí você vai ter o golpe, né? Ter o rei aqui do Brasil, e Marechal Deodoro se organiza com os outros colegas maçons dele, vão lá e dão o golpe, tá, ok? E aí fundam a república. E apesar de condenada pelos papas Clemente XII, 1738, e Leão XIII, 1884, o movimento se fez sólido no Brasil na luta contra a monarquia. Então, eles, de fato, consolidaram seu poder aqui entre as autoridades. E não é de hoje, hein? Já temos aí lá na época ainda do Império, né? E eles derrubam o Império e fundam a República. E o positivismo, que é um conceito filosófico que nem se tornou tão forte assim na Europa, mas aqui ele se deu muito bem. Movimento filosófico de Augusto Comte, 1798 a 1857, que abandona a visão da causa dos fenômenos para pensar nas leis que os regem. Então o cara cortou o caminho pelo meio, né? Não se preocupou mais com a causa desencadeadora, mas apenas com os efeitos. Aí você tem um pensamento um tanto pragmático. E aí só se interessa com os resultados, né? Fenomenológico. E aí você tem esse pensamento que alimentou muitas mentalidades nas lideranças militares no Brasil. É muito fomentado entre eles. Socialmente, pregava ênfase na família. Aí você tem ideais que são práticos, né? Que constroem a sociedade, né? Que favorecem, né? Uma atitude construtiva. Então os caras incentivam isso. Família, ideal de liberdade individual e personalidade, junto com a importância atribuída à boa moral. No Brasil, adotou um viés de partido religioso e político, alcançando apenas as altas camadas da sociedade. Protestante da América Latina, vou deixar isso para a nossa próxima abordagem. Aqui você tem Villegagnon, os huguenotes, tá, okay? E as outras iniciativas dos calvinistas, o movimento protestante que chega aqui no território nacional, começa a lutar, tá, okay? Pelo seu espaço. Então, isso aqui é matéria para a nossa próxima aula. Agradeço a você por ter ficado até aqui comigo, acompanhado essa aula. Que Deus possa continuar te abençoando poderosamente, que esses conteúdos possam enriquecer a sua vida. Peço para que você curta o vídeo, você compartilhe, inscreva-se no canal e continue conosco nessa jornada. Estamos chegando já à conclusão do nosso curso de História do Cristianismo. Muito obrigado, fiquem com Deus.